E estamos dando início a mais um podcast. Hoje nós estamos recebendo uma visita muito especial. O nome dela é Karina Vargem. Ela tem 42 anos de idade, é publicitária e atua na área de comunicação visual e marketing digital. Ela é mentora, especialista em artes visuais, é palestrante, coaching, dançarina e atleta de dança em cadeira de rodas. É isso mesmo. A Karina Vargem, ela é irmã da Kátia Vargem e ela tem uma história que é uma lição de vida. Por isso que o nosso tema hoje é Além dos Limites da Deficiência. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje esse programa é bem especial, que hoje nós vamos abordar um assunto que vai valer para várias pessoas, tanto as pessoas que têm isso, que a limitação que a gente fala, a Karina vai abordar isso, e a gente vai trabalhar bastante, não é só sobre deficiência, tem a ver muito com a nossa mente. Então, Karina, seja muito bem-vinda ao nosso programa hoje, estreando o nosso segundo episódio. Tudo bem? Tudo! Eu estou muito feliz pelo convite de vocês, Ellen, Kátia, participando dessa estreia, né, do Status Quo. Estou muito feliz mesmo e grata por estar aqui com vocês. Certo. Bom, a primeira coisa que eu acho que quem está nos assistindo deve saber é por que você está numa cadeira de rodas? Sim, então, eu não nasci com uma deficiência. Eu me tornei deficiente há mais ou menos uns 20 anos por consequência da artrite reumatoide, que me causou sequelas. Para quem não sabe, a artrite reumatoide é uma patologia de causa inflamatória que prejudica as articulações. E com as sequelas que eu tive, ela veio muito forte, ela veio com muita força, né, a minha artrite reumatoide, e me levou a utilizar a cadeira de rodas. Quantos anos você tinha? Tinha mais ou menos uns 22, 23, por aí. Como que foi entender que isso pudesse acontecer com você? Você não sofreu um acidente, você não nasceu assim e, de repente, no auge da vida jovem, saber que vai ter que ficar numa cadeira de rodas. Essa palavra que eu usei foi no auge mesmo. Sabe quando tudo começou quando eu tinha 19 anos? Eu estava assim, em transição de emprego, eu estava buscando novas coisas para mim, mudando de emprego, indo para a faculdade, né, fazendo curso pré-vestibular. Eu estava assim, né, em busca dos meus sonhos, que eu sempre fui uma pessoa bem sonhadora, né? E foi interrompido tudo isso. Do nada veio, né, uma forte alergia no meu corpo, febre constante, a gente não sabia o que era, eu indas e vindas ao médico, até que eu fui internada e saí com o diagnóstico de artrite reumatoide, né, que já estava assim com umas dificuldades de andar, mas ainda não estava na cadeira de rodas. Porém, na verdade, eu saí com o diagnóstico de lúpus, na verdade, teve um erro médico, desculpa. E eu saí de lá andando, porém, né, não estava na cadeira de rodas ainda. Mas aí, a gente vendo que a Kátia, como a minha irmã, ela é farmacêutica, ela é da área da saúde, a gente resolveu procurar uma outra opinião médica. E foi quando a gente procurou um outro médico, e que ele me deu o diagnóstico certo, porque todos os sintomas que eu tinha, o tratamento que eu fazia, era tudo o contrário do que eu precisava fazer. Só que nessa demora, com esse de fechar um diagnóstico certo, me levou a utilizar a cadeira de rodas, porque eu não entrei com um tratamento adequado, né? Certo, mas daí depois que descobriram o que era, não te deu nenhuma esperança de voltar a andar? Então, assim, no começo a gente sempre tem, na verdade a esperança a gente sempre tem a vida toda. Né? E no começo, tanto que quando eu me tornei cadeirante, né, a artrite reumatoide, ela é uma doença que causa muita dor no corpo, ela é debilitante, então, assim, deixa a gente, assim, né, bem frágil. E quando chegou a cadeira de rodas na minha vida, foi um alívio, não vou mentir, porque ela me deu mais mobilidade. Porque antes, por eu ter dores, né,
As pessoas me pegavam para fazer todas as tarefas, para tomar banho, para sair de casa, né? Então tinha todo um movimento, mas que causava muita dor em mim. E a cadeira de roda, ela veio para me dar essa mobilidade de ir e vir. E, então eu recebi muito de boa mesmo. Você sabe que eu já entrevistei alguns cadeirantes, principalmente aquelas pessoas que não nasceram com nenhum problema e depois se tornaram cadeirantes, que falaram para mim que já pensaram em se matar, que elas não se mataram porque elas não conseguiam. Né? E você não, você falou seja bem-vinda? Como assim? Porque assim, eu sou uma pessoa assim, muito... Eu penso que a nossa felicidade, ela não depende da minha situação. Tem uma frase que eu até gosto, que ela fala assim: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu desejo me tornar, né? Então, a cadeira de rodas, como eu disse, ela me deu mobilidade, ela me deu uma nova esperança. Porque se eu não utilizasse a cadeira de rodas, eu ia estar em casa, numa cama, travada. E a cadeira de rodas, ela me trouxe várias possibilidades. Mas, claro, eu passei por um processo, né, de entendimento, porque eu era uma pessoa que não tinha uma deficiência, no auge da adolescência, né, diante de tantos sonhos, de repente tudo ser interrompido. Eu tive que ter esse processo de cuidar de mim, de entender, fiz terapia, busquei também, né, esse acolhimento, busquei entender melhor o que era a minha doença, e a minha família também foi muito importante nesse processo todo. Mas chegou um tempo que eu falei, não, peraí, agora já cuidei de mim, já sei, essa é a minha nova realidade, porque o mais importante de tudo... quando a gente acontece algo que inesperado na nossa vida, é a gente assumir um novo papel da nossa vida. E falar assim, agora é a minha nova realidade, o que eu vou fazer com ela? Eu vou ficar sentada na cadeira chorando, ou eu vou em busca dos meus objetivos e continuar a minha vida? É isso que eu queria te perguntar antes de passar para a Kátia. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou que a gente é aquilo que a gente se deseja se tornar. Você é o que você deseja se tornar? Você conseguiu isso? Consegui. E assim, e sempre a gente vai melhorando a nossa versão, né? E hoje eu penso assim, as pessoas até perguntam, nossa, como seria a sua vida se você não estivesse na cadeira? Eu penso muito, como seria a minha vida se eu não fosse cadeirante? Não que isso seja uma coisa boa, que eu romantismo a deficiência, mas... a minha vida hoje é essa e eu estou conseguindo realizar muitas coisas na cadeira de rodas, porque eu coloco como seguir em frente, né? Porque a nossa vida, ela é para andar para frente. Ela não te limitou. Não me limitou. Tem todas as questões de falta de acessibilidade, o preconceito, a discriminação que a gente sofre, né? Que isso acaba fazendo parte da vida da pessoa com deficiência. Mas se eu não colocar um novo olhar, uma nova visão sobre aquilo que aconteceu comigo, eu paro a minha vida. Como você falou, pessoas que falam que, se eu estivesse na cadeira, eu me matava. Se acontecesse comigo, gente, a vida não acabou. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que uma cadeira de rodas. Você sabe que eu conversando com a sua irmã, a Kátia, a respeito de você, ela me disse uma coisa que eu achei assim, uma prova de amor mesmo. Ela disse, olha, Ellen, eu fiz farmácia e o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, foi sobre a doença da minha irmã. Porque eu queria entender o que estava acontecendo, eu queria entender o que ela estava passando para poder ajudá-la. Eu achei isso lindo. Exatamente. Na época a gente sempre fala sobre isso, né? Quando... teve o diagnóstico da Karina, eu já trabalhava na área de drogaria, já há algum tempo. Tanto que ela falou que estava naquela transição de carreira, ela estava saindo do escritório de advocacia como secretária para trabalhar na área, né, farmacêutica junto comigo. Ela estava no processo seletivo. Então, eu já tinha um certo conhecimento referente à patologia, medicamento. E eu tinha como meta, eu falei, eu preciso fazer a faculdade de farmácia para trazer a cura. Eu preciso entender o que ela tem, porque foram 2 diagnósticos diferentes. Primeiro foi de LES, que é lúpus eritematoso sistêmico, e a artrite reumatoide, que foi o diagnóstico, né, já correto.
Mas por que teve esse erro médico? Porque tanto o LES quanto a artrite, que é a AR que a gente fala, são doenças similares, que são doenças autoimunes. E o que seria ser uma doença autoimune? O seu, né, a seu corpo, ele luta contra aquilo, contra você mesmo, dentro do seu organismo, falando assim, numa linguagem bem clara, né, para o pessoal. É como se você tivesse que o corpo dela fosse um inimigo. E a doença, ela vai trabalhando contra isso. É isso. Bom, que é uma doença autoimune. Deixa eu entender. Você não perdeu os movimentos das pernas. Você só não consegue andar porque dói muito. Não, hoje eu perdi a força muscular, mas não perdi os movimentos da perna. É diferente. Então, eu não consigo ficar em pé pela perda da força muscular e pela atrofia dos membros, do joelho, do tornozelo, enfim. É porque, assim, eu tenho a mania de me colocar no lugar da pessoa. E eu fico imaginando se isso tivesse acontecido comigo. Eu acho que eu não desistiria um só segundo de voltar a andar. De enfrentar tudo que viesse para conseguir voltar a andar. E eu vejo que você parou e disse assim, não, enquanto a cura não vem, deixa eu tocar minha vida, senão eu não vou viver. Foi isso, né? É isso mesmo, porque assim, Ellen, a gente tem que seguir a vida em frente. Se eu ficar pensando na minha cura, no eu voltar a andar, que a minha vida só vai continuar se eu voltar a andar, e se isso não acontecer? Eu costumo também dizer que eu estou andando. Eu estou tocando a minha vida, estou indo em busca dos meus sonhos, eu estou indo em busca daquilo que eu quero. Então, eu estou andando. Eu falo assim, a cadeira de roda tem rodas por quê? Para a gente andar. Não, a gente não anda com os pés, hoje mas seus pés têm rodinhas. Hoje meus pés têm rodinhas. E ela me leva para muitos lugares que eu jamais imaginei até. Bom, por falar em muitos lugares, a Kátia me contou que você fez faculdade. Você foi para a faculdade assim e fez bonito. Foi. A faculdade, assim, um sonho, né? Que eu acalentava desde nova, desde pequena. Eu sou muito sonhadora, então desde pequena tinha o sonho de fazer faculdade. E tudo aconteceu, né? No momento que eu estava me preparando para entrar na faculdade. Aí, como eu disse, fiz terapia, procurei cuidar de mim, até chegou um momento que eu falei, agora é a hora, né? E aí eu falei, e agora? Vou, mas como? Era o primeiro lugar que eu ia enfrentar na sociedade após... Os desafios de ser uma cadeirante. Os desafios de ser uma cadeirante, após eu me tornar uma pessoa com deficiência. Claro que deu medo, receios, mas falei, eu vou. E aí eu falei para minha mãe e para o meu pai, que foram pessoas assim importantíssimas na minha vida, se eles abraçariam esse sonho comigo. E eles abraçaram e eles iam todos os dias comigo na faculdade. Como assim? Te levar e depois te buscar? Me levavam. E ficavam lá. Eles basicamente se formaram com ela. Se formaram comigo. Como assim, gente? Seus pais foram para a faculdade com você e ficavam lá? Ficavam lá. Minha mãe entrava na sala, meu pai ficava ali aos redores. Mas quando tinha palestras nos auditórios, ele entrava, ele participava. E a faculdade permitia? Nossa, muito. A faculdade, assim, eu estudei na Unicastelo, na Anália Franco. Eles me receberam, assim, com muito carinho, com muito respeito. Eles, tudo o que precisavam fazer de adaptação, eles fizeram, os professores, os alunos. Quando eu entrei na sala, eu fui muito bem recebida. Primeiro que a minha sala era no andar de cima. Ai, meu Deus. Aí tinha elevador na faculdade, tinha rampa, enfim. Mas a professora viu, não, vamos lutar para essa sala ir para baixo. Foi para baixo. A sala não tinha nenhum obstáculo. Aquelas mesas de cadeira, a gente sabe que são acoplada com a cadeira, não entrava minha cadeira de rodas. A professora também se disponibilizou a dar a dela. Quando eu entrei lá, não, você vai usar a minha. Olha isso. E a partir daquele momento, todos os dias vinha uma outra mesa, que aí já não pegava mais do professora, né? Já vinha uma outra mesa, ficava lá na minha sala para eu poder utilizar. E isso assim, e foram 4 anos, né? Me formei em comunicação social, conheci várias pessoas maravilhosas, professores excepcionais, e realizei um grande sonho, que era fazer publicidade, e foi a minha primeira realização como pessoa com deficiência. As lutas foram árduas, as batalhas foram muito grandes, mas nunca pensei em desistir, porque naquela época
há 10 anos atrás, mais ou menos, não tinha ônibus adaptados, não tinha muito recursos para pessoas com deficiência, né? As pessoas também não entendiam muito como lidar. Então, eu passei por muitos desafios. Não tenho carro, né? Então, a gente usando o transporte público, passando por muitas dificuldades, mas eu não desisti. Tomava chuva, tomava sol, né? Tinha meus parceiros, meu tio, meu cunhado, tá aqui, né? Ali nos bastidores, também me ajudava, né? Buscar na faculdade. Então, assim, eu tive parceiros, como eu falo. A pessoa com deficiência, às vezes ela pensa que o mundo acabou, que a vida dela não tem mais sentido. A gente fazendo sozinho é mais desafiador. Mas se a gente buscar parceiros, a gente vai bem longe. Então, mas, Kátia, você já ouviu uma frase que diz assim, ó, não, eu quero morrer assim, me dá um infarto fulminante, eu quero papum. Não quero ficar numa cama dependendo de ninguém. Para mim seria a morte alguém ter que me trocar, alguém ter que me limpar, alguém ter que me dar banho, me dar comida na boca. Não. Se isso acontecer, eu prefiro a morte. É muito legal Mas esse. não é bem assim. Não, Né? você colocou esse ponto. Acontece. A gente sabe que isso não é só. Porque a gente fala que tem dois tipos de filme que a Karina sempre coloca lá na página dela, né? Que é o. Como é que é o nome? É o Intocável. Os Intocáveis e o outro é e o. outro é a. Como eu era antes de você. Uma coisa assim. Nos Intocáveis é uma pessoa com deficiência. E aí eu já vou trazer só essa metáfora para depois entrar nesse assunto. E ele lutou, e ele se adaptou e viveu com a deficiência, trabalhando a melhor qualidade de vida. Enquanto o que eu era antes de você, por mais que ele teve amor, por mais que ele teve suporte, ele não aceitou e preferiu fazer a eutanásia. Eu assisti isso. Tirar a própria vida. Então, o que que acontece? Quando a pessoa, no caso da Karina, a Karina, que eu falo assim, isso tem a ver com autoaceitação. O que que acontece? Quando você aceita, como ela disse, a condição, a minha condição hoje é essa. Então eu preciso me adaptar e fazer o melhor para viver bem, ter qualidade de vida assim. Nossa luta foi bem assim desafiadora, porque a gente apostava muito, orava muito para a Karina andasse. Meus pais, principalmente, todo mundo de fora que não sabia da nossa realidade. Eu fui a primeira, até antes da Karina, a se despertar e entender que ela não ia voltar a andar. Então, o que que eu fiz? A gente precisa dar uma melhor qualidade de vida, porque o estudo que eu tive referente à doença, às limitações, falava muito. Uma pessoa com artrite reumatoide é uma doença que não tem cura. Você precisa viver com ela. Então, você precisa ver a melhor forma para viver. O que que acontece com as pessoas que querem tirar a vida, como você falou, e se fosse comigo, talvez eu não sei se eu viveria com isso. Mas sabe o que acontece? As pessoas que não conseguem entender isso é porque elas ficam presas ao passado, o que elas foram. Então ela fica presa naquilo que foi. Isso não acontece só com doença, eu vou colocar isso aqui. Então o que eu fui e fica vivendo naquilo, e aquilo causa um sofrimento, porque ela não voltará mais ao que ela foi. Isso acontece, sabe o quê? Quando uma mãe ganha um filho. Você perde o seu corpo não é mais o mesmo. E as pessoas sofrem por quê? Porque elas vivem uma vida do passado. Quando você entende que a sua realidade, né, hoje, você mudou. Não é mais como antes. E você aceita aquilo. Aceitar é diferente de se conformar. Vamos colocar isso aqui bem... Você sabe que eu vou só te fazer uma colocação do que acontece hoje para reforçar isso que você está falando. Vocês já viram na internet, nos Reels mesmo, tem sempre assim, ó. Veja como está fulano de tal hoje. Você vai se assustar ao ver. Aí mostra a pessoa ou sem maquiagem, ou a pessoa mais velha. Gente, mas com todo mundo vai acontecer isso. Todo mundo muda. Todo mundo vai envelhecer. Todo mundo sem maquiagem não é a mesma coisa. Nosso corpo muda. Tudo e aí, muda. como é que faz? Então, isso também é uma limitação, mas eu acho que ela é mais, assim, emocional, mental. E você precisa se aceitar do jeito que você está. Ela então quer dizer que eu vou ter que me acostumar, eu tô gordinha e eu não preciso correr atrás de emagrecer? Se isso foi importante para você, sim. Mas ficar infeliz por conta disso,
Não, né? E você começou a costurar, que você já abordou sobre esse negócio, né, do emocional, trazendo aqui mais clareza referente, que eu acho que todo mundo deve estar na curiosidade. Tá, mas ela ficou com a deficiência do nada, o que aconteceu, né? Na verdade, o artrite reumatoide da Karina, ele é alinhado a uma doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática? É uma doença criada pela mente. É uma deficiência da mente que começa a envolver o físico. É saúde mental com a saúde física. Né? E isso vem o quê? Lá de trás. A Karina quer contar um pouquinho sobre isso e depois eu coloco a minha colocação profissional. Sobre agora eu fiquei curiosa. Porque todo mundo fica nessa curiosidade, né? Mas ela ficou com deficiência. Como surgiu a artrite? E para muitas pessoas que quando você fala de artrite, a artrite é a doença do quê? Do idoso. E ela teve isso jovem. E ela teve isso jovem. Mas por que isso aconteceu com ela jovem? E ela não é o único caso, não é um caso isolado. Então, Karina, eu quero que você fale um pouquinho, né, desde lá, né, onde foi o start, né, da onde aconteceu, até despertar a doença. O primeiro susto foi realmente ter o diagnóstico de artrite reumatoide, realmente, que eu achava que era uma doença de pessoas mais idosas, né? Hoje a gente já sabe que não, até crianças, né, já nascem até com artrite reumatoide e graças, assim, ela está sendo mais estudada, a medicina está tendo um olhar mais carinhoso com as pessoas que têm doenças reumáticas, né? E artrite, assim, como a Kátia falou, do nada, né? Eu também achei que fosse do nada, mas depois, fazendo terapia, entendendo um pouquinho melhor, depois eu vou falar do processo de coach também que eu fiz, que eu pude entender que não veio do nada, porque nenhuma doença vem do nada, né? Toda doença vem da mente. Toda doença, ela desencadeia de algo, de alguma coisa que aconteceu, e eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito assim, que guardava muitas emoções, não expressava muitos meus sentimentos, pessoas que pegam muito, sabe, as coisas que acontecem, né? Eu ia guardando para mim, não era muito de expressar, não tô feliz com alguma coisa que me falaram alguma coisa para mim, eu guardava aquilo para mim, engolia sapo, vamos dizer assim, né? E a nossa vida é uma soma também do que a gente vai colocando para dentro. Nosso corpo é uma caixinha que vai registrando tudo também que é de ruim que a gente vai colocando. E uma hora, né, ele cobra. E foi a hora que deu um start quando eu trabalhava. Deu um start que depois eu fui saber que veio lá da adolescência, da infância. Na verdade, na infância, que teve um episódio, né, quando eu estudava ainda no pré, né? Nossa. Na pré-escola, que teve episódio com uma coleguinha de escola que falou que eu tinha machucado ela, enfim, eu falei que não, e ela insistiu naquilo. A professora não conversou com as duas, só me colocou de castigo e eu fiquei isolada na sala, num canto, numa mesa, que tinha que ficar com a cabeça baixa. Eu lembro, assim, muito que eu só chorava. Aí veio pelo até castigo e pela injustiça, porque era mentira. Sim, era mentira, uma injustiça. E mais uma vez, eu não falei, cheguei em casa, não falei, guardei aquilo para mim. Tanto que minha mãe soube já, eu na fase adulta, por que você não me contou, mãe? Porque assim, hoje eu entendo, a professora, por isso que é importante, né? A mãe é uma figura muito importante para nós. Quando a gente sai de casa, a segunda figura mais importante é o professor. E ela falou que eu estava errada, que eu não sei o quê, me colocou de castigo e eu, né, peguei aquilo Aceitou. como, né, e me fechei. Então, diante daquilo, eu me fechei para muitas coisas. Aí, eu fazendo terapia, a minha psicóloga falou assim, Karina, não existe pessoas tímidas. Aí eu fiquei refletindo, eu falei, realmente, eu não sou totalmente tímida, tem coisas, situações que eu sou muito, né, expressiva tal, mas tem situações que me intimidam muito, né, me deixam mais acuada. Foi ali que eu fui entendendo que veio lá daquela situação, eu trouxe isso para minha vida, porque eu tinha medo eu tinha pouca confiança em mim, não era tão segura de mim para expressar, eu tinha medo de falar e a pessoa não aceitar aquilo que eu falasse.
Ou duvidar, então, como a professora duvidou. Uma professora duvidou e eu trouxe isso para minha vida, infelizmente. Quando eu trabalhava, aconteceu algo não parecido, mas que teve um episódio que uma pessoa jogou. Eu trabalhava em advocacia, com questões de condominiais também. Um senhor jogou um dinheiro na minha cara, e era uma coisa que eu estava fazendo só o meu trabalho. E a partir dali também gerou que eu não tive reação, né, naquele momento. A partir daquele momento, eu comecei a ficar estranha, comecei a ter algumas coisas. Foi ali que começou a eu ter uns sintomas da doença, né? As dores, a febre, alergia, que todos os exames que eu fazia não tinha. Mas a psicóloga falou que tinha a ver com tudo isso que tinha acontecido? Na verdade, eu com a psicóloga, eu entendi sobre a timidez e ela fez eu resgatar essa memória, né, da infância. Mas no processo de coach, que foi até com a Kátia, com a minha irmã, que eu fiz o processo com ela, que eu pude entender essa situação e por que eu trazia tudo isso ainda para mim. Por isso que o processo de coach foi importante, porque eu entendi que a minha vida não depende do que você vai falar, do que o outro, que eu sou responsável. Eu deixei a situação acontecer e eu trouxe aquilo para mim. Então, a partir do processo de coach, eu entendi quem era a Karina, que eu não precisava ter mais medo de nada, que eu tinha que tomar posse da minha vida mesmo, assumir as rédeas da minha vida e ser essa mulher que eu quero ser e enfrentar tudo de frente. Foi a partir daí que eu me tornei uma mulher mais confiante, mais segura de mim, que eu consigo me expressar, consigo expressar as minhas opiniões, sem medo do julgamento, sem medo do que a pessoa vai falar. Então, foi muito importante todo esse processo eu entender. E hoje, isso me ajuda também na minha qualidade de vida, igual a gente fala, né? Ah, você não quer andar? Não, mas é mentira se eu falar que eu não quero andar. Lógico que eu quero. Mas isso não pode ser mais o meu objetivo principal. Não pode ser mais importante do que a minha vida. Né? Porque senão eu vou ficar dentro de uma sala de fisioterapia o dia inteiro e tomando remédio, buscando. E minha se vida, você não conseguir? E se eu não conseguir, vai ser uma frustração enorme. A frustração. E a vida vai passando. Você. E a vida vai passando. E eu não quero que a minha vida passe. Se eu tenho ela aqui nas minhas mãos e eu posso fazer dela, né, o que eu quero e em busca dos meus objetivos. Kátia, e como foi para você viver tudo isso assim ao lado, estando sabedora, por exemplo, dos seus conhecimentos de farmácia, né, que você tinha, depois como coaching para ajudar a sua irmã, como é que foi tudo isso? Como é que você encarou essa transição? Eu e a Karina, nós somos muito próximas. Né? Aquelas irmãs que não desgrudam. Tanto que antigamente, né, quando ela era andante, a gente tinha quase o mesmo tamanho e todo mundo achava que éramos gêmeas. Aliás, tem foto, né, Euler, aí dela em pé. Depois você coloca na tela aqui para o pessoal ver a foto dela quando ela andava, tá ok? Ela em pé. Ela andava ainda. Então, a gente era muito similar, tínhamos os mesmos gostos, tudo. Então, para mim, foi algo bem desafiador. Porém, qual que era a minha meta? Era fazer a minha irmã melhorar. Não importava como fosse. Primeiro eu fui atrás da farmácia, aí eu vi que não era aquilo. Passando o tempo, né, nesses últimos 6 anos, eu me tornei coach, me tornei terapeuta hipnóloga, porque também só colocando aqui, porque de repente veio um coach aí também vai poder ver que, né, o coach não é o coach que faz só isso, eu precisei de outras ferramentas, eu também usei a hipnose com ela, né, a parte da constelação familiar que tem a ver com a terapia, porque eu sou terapeuta e coach. Então, eu usei as duas ferramentas, porque para a gente entender, porque eu precisava entender para ajudá-la, porque não tem como ir sozinho. E colocando ali, quando eu entendi isso, a gente fez uma sessão de hipnose, que a psicóloga dela foi importantíssima para esse primeiro passo, mas o coach foi aquilo para finalizar e trazer ela a compreender. Por quê? O que acontece? De repente, o pessoal está aí se perguntando, tá, mas a professora... né, estão com essas dúvidas aí na cabeça. Existe algo, gente, do desenvolvimento humano que nós chamamos de crenças. E uma das crenças mais fortes, que eu também citei um pouco sobre isso no nosso primeiro episódio,
é a crença hereditária. E essa crença hereditária e as crenças sociais. A parte de pai e mãe, tudo que nossos pais falam, que nós acreditamos, e como a Karina falou e colocou muito bem, primeiro a gente confia em que nossos pais falam. Saímos de nossos pais, nós amamos os nossos primeiros professores. Exato. Né? Então, eu vejo meu filho lá, mas isso é perigoso muitas vezes, porque como a Karina falou, aquilo criou na Karina uma trava. E o que ela falou também, nossa mente é uma caixinha. Então, ela não falou para os meus pais, por quê? Quando nós somos crianças, né, muitas pessoas que têm limitações hoje, ela tem uma trava de algo que aconteceu na infância. Olha só. Aí você fala, mas eu não me lembro. Você sabe do que você não se lembra? Que nós temos algo dentro, né, da nossa mente que chama de ego. E eles é responsável de tirar a sua dor. Ele faz você esquecer. Você sabe que existe uma dor, mas ele para te proteger, só que você esquece, mas a mente não. O seu subconsciente, ele vai te lembrar que existe alguma coisa de errada toda vez que você passa pelaquela situação de dor. Você que está aí nos ouvindo, com certeza pode estar pensando agora, realmente, por que eu tenho medo de falar em público, por exemplo? Porque eu tenho medo de exposição. Porque eu tenho medo do que as pessoas podem falar de mim. É uma trava, é um bloqueio. Porque aconteceu alguma situação muito forte, né, na sua infância, seja com o professor, seja com, né, com os seus familiares. É muito importante que a gente fale isso aqui no programa, porque o status quo é de você sair dessa situação. Aí você vai pensar assim, mas eu não tenho dinheiro para frequentar um psicólogo, eu não tenho uma irmã que fez farmácia, e muito menos um coaching, o que eu faço? O que a gente traz aqui são as possibilidades que existem de você sair da situação em que você está. A situação da Karina foi essa. Mas existem outras tantas situações em que você pode sair e não apenas se acomodar dizendo, não, eu tive muitos traumas na minha infância, eu tive muitos problemas, é por isso que eu sou assim e ponto. Não, não é ponto, é vírgula. É vírgula. Eu falo muito forte, existe até um livro que fala isso. Seja senhor ou seja senhora da sua mente. Quando você não consegue sair daquele estado, é que você deixa a sua mente te dominar. Como eu falei, nosso subconsciente, ele nunca dorme. As informações, eles ficam ali rodando. Enquanto você acorda, você dorme, a sua mente não. Entendeu? Então, a Karina foi com o tempo, como ela falou, ela não era tímida, ela estava no estado da timidez. A Karina não conseguia responder. E ela não entendia por que ela não conseguia. Como se tivesse uma trava, né? Como se alguém estivesse te calando. Sim. Até ela acontecer isso, foi algo muito forte, que a gente chama de start. E quando deu o start, o corpo dela começou a responder contra. E foi aí que surgiu a doença dela. E na época, olha só, se a gente soubesse que era só tratar a mente, a gente foi atrás da medicação, mas era a mente que tinha que ser tratada. Olha só. Mas algo que eu digo também, a nossa vida é do jeito que ela tem que ser. Precisamos passar pelo desafio. Karina conquistou muitas coisas sendo uma pessoa cadeirante. Sim. Será que ela conquistaria isso se ela fosse andante? É verdade. Inclusive, eu estava procurando aqui um dado que eu achei assim, extremamente interessante. Que ela, no período da faculdade, ela conheceu o Solidariedade através de uma amiga, onde teve muitas oportunidades, inclusive de participar de programas e matérias da Rede Globo. Conta isso pra gente. Como assim? Sim. Dança. Nossa, a dança sempre esteve presente na minha vida. Eu amo dançar. E quando eu me tornei cadeirante, eu não via mais, né? Eu falava, como vou dançar na cadeira de roda? Nem via essa possibilidade, né? Foi quando eu conheci o Solidariedade, né? A fundadora Cíntia Lima, que tem esse projeto para pessoas com deficiência, né? Trabalhando a inclusão e a parte sociocultural. E eu já quis conhecer o Solidariedade. E conheci, foi amor à primeira vista, me apaixonei. E lá também foi bastante importante. A dança em cadeira de rodas foi, assim, também muito importante na minha vida. Foi não, é. E que história é essa de dança esportiva? Dança... E conquista de medalhas de ouro? Como Sim, assim? tudo, tudo no Soli mesmo. Também foi tudo as conquistas que eu tive, as conquistas e oportunidades que eu tive no Solidariedade, né? Para você ver, né?
se eu ficasse me queixando em casa, acabou minha vida, não quero fazer mais nada, né? A dança despertou muito o lado meu de várias coisas. Primeiro, por eu conhecer melhor o meu corpo, o que eu posso fazer, conhecer a relação que eu tenho com a minha cadeira de roda, porque ela é minha parceira hoje. E a dança foi bastante importante porque a gente dança juntos. Onde você participou de matéria na Globo? Pelo Solidariedade, lá no programa Como Será, com a Sandra Nemberg, né, a gente foi falar um pouco do projeto. Participamos também com da entrevista. Fernando Rocha, né, do Bem-Estar. Fernando Rocha foi lá nos conhecer, foi lá no Solidariedade, né, uma pessoa muito querida, ele, a esposa dele. Também fizemos uma matéria familiar após também, né, fazer essa matéria com a Rede Globo. Também no Como Será. Então, assim, coisas que eu amo a Sandra Nemberg e o Fernando Rocha. São pessoas que eu sempre gostei e eu tive essa oportunidade de conhecê-los através da dança. É incrível, né? Essa questão, como a Kátia estava dizendo, será que se a Karina não tivesse passado por tudo que passou, não estivesse numa cadeira de rodas, ela teria todas essas oportunidades? Será que ela teria sido motivo de uma matéria na Rede Globo? Será que ela conheceria esses apresentadores? Será que ela teria feito essa faculdade? Será? E esse será é assim. A nossa vida ela é feita de oportunidades. E a gente tem que criar as oportunidades. Porque se eu também não me interessasse em ir para a dança, conhecer que foi importante eu estar num lugar que tinha outros cadeirantes, também é importante para a gente ter o relacionamento com pessoas que também passam pelas mesmas situações, que também ajuda a gente a entender. Isso foi bastante importante para mim, né? E então o processo da dança, ele veio assim para agregar mesmo a minha vida como pessoa com deficiência. E lá, né, a gente realiza sonhos. Eu não danço para falar, eu tô dançando, não sei. Eu danço porque eu quero expressar a minha dança, a minha arte. Eu quero que me vejam como artista, não só como uma cadeirante que dança e a gente entra no palco e choram, sabe? Porque a gente entrou você não quer com despertar piedade, né? Sim, exatamente. Sim, admiração. O Solidariedade, ele trabalha nisso. A gente quer mostrar a nossa arte, que a pessoa com deficiência pode, que os cadeirantes podem dançarem, pode expressar as suas artes e pode fazer acontecer. A dança esportiva era um sonho que eu acalentava há muitos anos também, né? Que eu acho que assim na dança era um objetivo muito forte meu como dançarina. E este ano de 2023 eu tive a oportunidade, porque a gente teve esse campeonato aqui em São Paulo de dança, campeonato brasileiro de dança esportiva em cadeira de rodas. E foi a minha primeira oportunidade de dançar e na cadeira motorizada, porque a dança esportiva, ela é uma competição. E você dança sozinha? Eu danço sozinha, danço com parceiros também. Tem alguma imagem de você dançando? A imagem tem, né? Tem, Kátia. A gente pode depois recuperar aí para vocês, né? Mostrar para bom. vocês. Depois você coloca a imagem dela dançando na cadeira, que agora eu fiquei muito curiosa. É sozinha Sim, ou acompanhada? Tem. Sozinha, acompanhada, em grupo. Que legal. Lá a gente é um grupo bastante... O Solidariedade é o maior grupo de dança artística em cadeira de rodas do Brasil. Olha isso, gente. E ele vem tendo várias conquistas, né? Várias realizações. Você trabalha? Trabalho. Hoje eu sou formada em publicidade e foi até na época da pandemia, né, depois que eu passei no processo de coach com a Kátia, que eu pude despertar esse meu lado, porque até então eu era formada, trabalhava com uma coisa ali, mas não levava tão profissionalmente assim para valer. E foi na época da pandemia, diante de estar mais ainda isolada em casa, com a perda do meu pai, né, a gente buscou assim, diante de oportunidades de muitas empreendedoras que estavam em casa, querendo, né, também tocar os seus negócios, né, eu com a parceria com a Kátia, que foi assim imprescindível, né, muitas oportunidades que ela também me deu,
para eu poder realmente despertar esse meu lado profissional da publicidade, né? Que eu sou hoje especialista em comunicação visual, em artes Casamento, visuais. filhos, como que ficou isso? Ainda não, mas claro, tá assim, né, nos meus objetivos de vida também, porque faz parte, né, da vida da mulher também. Você falou essa de casamento, filhos, tem uma época, é até importante você falar isso, que a gente lá no começo, quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, acabei perdendo um pouco da minha identidade como mulher, né? E porque você tem uma vida independente, que faz as coisas, trabalhava e de repente estava sendo cuidada pela minha mãe, né? Sempre nos cuidados, pessoas, dependendo de pessoas para fazer isso, para tomar banho, enfim. E cuidando da saúde, dando de camiseta, esporte, coisas que eu nem não sou muito chegada assim. Então, acabei perdendo minha identidade uma época por conta disso. Mas foi foi aquele momento que eu falei assim, não, agora é o momento de eu cuidar de mim, de eu ser a Karina de verdade, de voltar a ser, que eu resgatei também esse meu lado mulher, né, da vaidade. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, então, assim, sempre gostei de me arrumar. Então, nós mulheres com deficiência, né, também podemos amar, podemos namorar, podemos casar, podemos ter uma vida como qualquer outra pessoa. Exatamente. Bom, eu quero agradecer muito, né, a sua presença aqui. Ela mora em São Paulo, não mora aqui em Bebedouro, ela está de passagem aqui, por isso que nós aproveitamos para trazê-la. É um grande exemplo de superação, de não aceitação, de não ser limitada, e não só fisicamente, uma limitação mental, uma limitação emocional e até espiritual. Então, nós acreditamos, e foi essa a proposta minha e da Kátia, de fazer esse programa, né? O Status Quo. Sair dessa situação, dessa zona de conforto, não aceitar as adversidades da vida. Se for para ser, que seja brigado, e que isso não seja permanente, e que se aprenda a viver do jeito que dá para tentar ser feliz, que é o que a Karina está fazendo, né, Kátia? Exatamente. E outra coisa, né? Quando acontecer uma situação que você acha que é uma situação ruim, eu falo, não olha aquilo como algo ruim, olha aquilo como uma oportunidade. Como eu disse, nada na nossa vida é por acaso. A Karina passou por tudo isso porque estava na vida dela e ela ultrapassou e venceu. E hoje ela tem uma comunidade onde ela ajuda as pessoas com deficiência a virarem essa chave, a virarem esse jogo. Ah, mas eu me tornei uma pessoa com deficiência, acabou minha vida, não vou fazer mais. A Karina acabou de falar aqui que ela tem a vida dela profissional, e inclusive, como a gente falou no nosso programa anterior, foi ela que fez o nosso logo, o Status Quo Cast, que é algo que não é fácil fazer, com as técnicas dela, que foi durante a deficiência, não foi antes. E já aproveitando, já agradecendo, né, ela que é uma das nossas patrocinadoras, que fez o nosso logo, né? E rapidamente, Karina, explica o que significa cada item, porque as pessoas, muitas vezes, não entendem o que é o significado de um logotipo. Mas o logotipo não é só simplesmente você chegar lá e fazer. Ele tem um significado, e esse significado, eu quero que você fale aí para finalizar aí as suas palavras, para as pessoas entenderem, porque prometemos isso no programa anterior. Verdade. E eu sou muito grata por fazer parte dessa história, né? Como diz aí, o logotipo é a representação da marca. Então, tinha que chegar representando, né? Mostrando o que realmente significa esse status quo, que na verdade também foi bem desafiador, porque eu falava, gente, status quo, o que é isso? Eu fui pesquisar, fui estudar e cheguei à conclusão de que o status quo, ele trabalha com 3 elementos, que são palavras, pensamentos e ações. E como traduzir isso no logo? Então, eu trouxe na simbologia, nesse símbolo aqui que vocês estão vendo. Está na tela. Né? O microfone, ele está representado, as palavras que eu falei, ele está representado pelo microfone. E também aqui, o podcast, que vocês vão conversar, vão trocar várias ideias.
O balãozinho de conversa é o pensamento, que a gente tem que ter essa mudança de mentalidade para quebrar esse status quo. É preciso mudar a mentalidade. E a frequência são as ações, porque pensamentos, palavras e ações têm que estarem juntos, porque senão você não consegue sair do lugar que você está. Então, essa é a representação do Status Quocast. Um brinde, Um brinde, sucesso para vocês. a esse momento e principalmente a sua superação. Que você chegue aonde você quiser chegar. Brinde. Exato. Obrigada. E só continuando aqui para a gente finalizar nossos patrocinadores, queremos agradecer aqui o Espaço da Beleza, da Carol Nanucci, que vai estar presente aqui para fazer o quê com a gente, Ellen? Olha, gente, olha esse cabelo. A minha voz não mudou e meu cabelo também não, porque foi a Carol Nanucci quem fez. Essa maquiagem, esse cabelo, a gente vai agradecer a Carol Nanucci. O Espaço da Beleza, ele fica na rua 15 de novembro, número 13. E lá é um espaço onde tem cabeleireira, manicure, tem lash e agora massagista e também tem a parte de estética corporal. E também, Karina, em forma de agradecimento, tem uma patrocinadora muito especial que nos trouxe esse presente, que é a Areli Bolsas. A Areli Bolsas, ela é uma empresa familiar, onde tem a dona Areli e a Tereza. A Tereza, ela é a costureira, gente, são bolsas artesanais. É uma empresa aqui de Bebedouro, mas ela atende Bebedouro e todo o Brasil. Então, a dona Tereza, ela faz as bolsas manualmente dentro do sítio, mas são bolsas que são de categoria top, gente, classe A. A gente trouxe para presentear aqui a nossa... a nossa convidada de hoje, e já deixando spoiler, vocês vão saber um pouquinho mais sobre essa marca, porque a Areli será uma das nossas convidadas, que vai fazer parte também do nosso podcast. Eu vou deixar vocês curiosos aí. Não, pode. Gratidão, Areli. Abre para mim, por favor. Quero ver a bolsa. Ai, Areli, dona Terezinha, suas queridas. Muito bem fechadinho. Maravilhosas. Essa etiqueta. Eu sou uma admiradora do trabalho delas, são sensacionais. Olha aqui, esse aqui é um modelo. Gente! Ela trouxe um modelinho. Que linda! Porque assim, ela traz muito sobre a sua necessidade. Quando eu falei quem era convidada, ela trouxe uma bolsa de colo para facilitar a sua vida. Olha só. Gente, fala para mim, olha, fala para mim se isso daqui é uma bolsa feita manualmente, gente. Meu Deus, mas é linda. Que linda. Parabéns. Gratidão. Nosso presente do programa para você. Gente, então, obrigado pela companhia e até o próximo podcast Status Quo. Até a próxima. Tchau, tchau.